Então, amados, nada melhor do que começar esta santa semana meditando a palavra de Deus, meditando este evangelho. E a primeira coisa a ser dita sobre esta perícope, sobre esta passagem do evangelho, é que ela inicia com uma informação cronológica. O evangelho começa dizendo 6 dias antes da Páscoa. É exatamente como nós nos encontramos, 6 dias antes da Páscoa dos judeus. E nós também estamos ouvindo esse texto 6 dias antes da Páscoa, que nós iremos celebrar. Quando a gente ouve essa passagem da unção de Betânia, a grande dificuldade, sobretudo para quem estuda essa passagem, para quem medita, é uma dificuldade na harmonia, em harmonizar o que João está dizendo com as informações que nós temos nos evangelhos sinóticos, especialmente Mateus e Marcos. Por quê? Porque também Mateus e Marcos falam de uma unção antes da, vamos dizer assim, da paixão do Senhor. Porém, há aqui uma dificuldade entre Mateus, Marcos e João. Por que a dificuldade? Porque a harmonização se dá em vários níveis. Primeiro, o local onde essa unção ocorreu. Segundo, quando essa unção ocorreu. E terceiro, onde Jesus foi ungido. São esses três elementos. Onde, quando e como. Vejamos. A dificuldade está exatamente porque, enquanto João está nos dizendo que a unção ocorreu na casa de Lázaro, ou melhor, ocorreu ali em Betânia, estava ali Lázaro e suas irmãs, Marcos e Mateus nos falam da casa de Simão o leproso, e não especifica quem foi a mulher que ungiu propriamente, né? Porém, os grandes comentadores da Sagrada Escritura, Santo Agostinho, Orígenes e o próprio São Tomás de Aquino, dizem que não é complicado nós, vamos dizer, harmonizarmos os sinópticos e o Evangelho de João, ou seja, dizer que se trata da mesma unção. Apenas são informações diferentes, não é? Nada impede que aquela casa seja a casa de Simão o leproso, que foi curado, não é? Tenha sido curado por Jesus. Nada impede, nos dizem aqueles comentadores, grandes eruditos da Sagrada Escritura. Mas também há uma discrepância em relação aos dias. Enquanto Mateus e Marcos falam de 2 dias, João nos fala de 6 dias. Os exegetas são unânimes em falar que o mais provável é que João esteja correto, seja mais preciso na cronologia. E os sinóticos apenas estão dando uma data aproximativa. Isso acontece na nossa fala, né? Muitas vezes a gente tem alguns que são bem jornalísticos, né? Outros já são mais, assim, gostam de usar figuras de linguagem, né? Bom, o importante é que ocorreu a unção. Porém, há aqui ainda um outro aspecto. Qual é o outro aspecto? É que enquanto Marcos e Mateus falam da unção da cabeça, João fala da unção dos pés. A gente vê aqui no texto: então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus. Aqui que está a diferença. Enquanto os sinóticos falam da unção da cabeça, aqui em João se fala da unção dos pés. E aqui tem um dado interessante. É que é como se fossem 2 faces de uma mesma moeda. Isso aqui é interessante, porque a unção da cabeça e a unção dos pés. Aqui tem um sentido espiritual, e o nosso objetivo é dar a interpretação dessa perícope um sentido espiritual, uma leitura espiritual.
E a primeira coisa a ser dita aqui é que esses dois relatos se completam. É a unção de todo o corpo. A cabeça simbolizando a unção da divindade, da natureza divina, e os pés, a humanidade, preparando todo o ser do Senhor para o grande sacrifício, para a sua... Porque essa foi a interpretação de Jesus, né? Quando Judas questiona essa prática, essa ação exagerada, segundo ele, de Maria, o Senhor diz que deixasse ela fazer o que estava fazendo, deixe-a, que ela conserve para o dia da minha sepultura. Interpreta aquela ação como em função do sacrifício da sua morte pela salvação da humanidade. Muito bem, vamos então aqui, seguindo a tradição, especialmente de São Tomás de Aquino, fazer uma leitura espiritual desta passagem. Vejam só, Maria ungiu, tomando 1 libra de perfume. Então vamos pegar essa expressão perfume. O perfume como simbolizando o bálsamo, a misericórdia, a compaixão. Nós estamos entrando na Semana Santa, irmão. Então nós precisamos dessas virtudes apresentadas por Maria aqui na unção de Betânia. A primeira delas é a compaixão. Esse perfume simbolizado pelo bálsamo é a compaixão. Por que a compaixão? Nós precisamos ser compassíveis. Por quê? Porque o nosso Salvador irá sofrer. A liturgia é isso, é o sofrimento aqui e agora do nosso Salvador. O sofrimento eterno do nosso Salvador. E nós somos chamados, com esse bálsamo, a termos compaixão. Simboliza a compaixão. Ou seja, nós precisamos sofrer com, ser compassíveis. Veja, a maior tristeza em nossos dias é ver com quanta indiferença muitos vivem a Semana Santa. Quantas pessoas são indiferentes, né? Nós estamos celebrando o gesto mais amoroso em toda a história da humanidade, que é o gesto do amor de Deus, e as pessoas estão indiferentes. Como os soldados romanos estão comendo, bebendo, fazendo banquetes, e há uma expressão italiana que diz menefrega, quer dizer, não me importa. E as pessoas tomaram aí um chá de menefrega, ou seja, não me importa com isso. Quantas vezes em nossas comunidades, pessoas que se dizem católicas, fazem da Sexta-feira Santa uma festa, um baile, e estão indiferentes. Pois bem, o exemplo de Maria, ela tomou aquele bálsamo simbolizando a compaixão. Nós precisamos sofrer com. E aqui é uma virtude que, se você vai entrar na Semana Santa, se você vai viver a Semana Santa, você precisa da virtude do bálsamo, ou seja, da compaixão. Se compadecer. A gente faz isso com os irmãos, na nossa caridade, no gesto de caridade, tentando ajudar, não passando pelo que está sofrendo e sendo indiferente, né? Esse é o grande perigo dos nossos dias. Depois, o texto nos diz que ela, usando a própria expressão, né, um perfume de quê? De que era feito esse perfume? De nardo. Nardo é uma erva pequenina. Então aqui nós precisamos de uma outra virtude. Esse nardo aqui simboliza a humildade. Precisamos entrar nestes dias de Semana Santa com humildade, sermos humildes. O grande perigo do orgulho talvez esteja aí em conexão à humildade e também à compaixão. Normalmente as pessoas que não se compadecem das outras é porque são orgulhosas, não sabem o que é a humildade. Às vezes uma pessoa não está passando por um problema e diz, eu não vou passar. Se engana, irmão. Nós somos feitos do mesmo barro. Não importa onde nós moramos, quanto temos na nossa conta bancária, todos padecemos dos mesmos problemas. Então, nada como a humildade para entrarmos na Semana Santa. Por fim, amados irmãos e irmãs, nós poderíamos dizer que são necessárias
duas outras virtudes. Nós já falamos, a primeira é a compaixão, a segunda, a virtude da humildade. E por fim, nós deveríamos falar aqui da virtude da fé. Onde é que aparece aqui a fé? A fé aparece no fato que é o nardo puro. A fé pura. Às vezes a pessoa tem dificuldade de entrar e viver a Páscoa porque não tem uma fé pura. Talvez até tenha uma fé, mas não uma fé pura. Ou seja, aquela fé verdadeira em Deus, em Jesus. Aquela fé desinteressada. Quantos irmãos têm uma fé interessada? Quando estão com um problema, aí vem para a igreja e reza, aí faz promessa, não é? No cerco de Jericó, em nossas comunidades, quantas vezes vem quantas pessoas que aparecem, que nunca aparecem, né? Mas ali não é uma fé pura muitas vezes. Por quê? Porque ela está interessada em alguma coisa, ela deseja alcançar alguma coisa, ela almeja alguma graça. E aqui é preciso ter uma fé pura. Mas nós devemos entrar na Semana Santa com a fé pura. Essa fé genuína, autêntica. Vamos dizer assim, uma fé desinteressada. Eu amo a Cristo, não pelos benefícios que Ele pode me trazer, mas porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o meu Salvador. E não importa o que acontecer. Como lá os 3 jovens de fé, nós rezamos e dizemos ao rei, não importa, rei, nós iremos pedir ao Deus do céu que nos livre deste mal, que nos livre dessa fornalha, mas se Ele não nos livrar, nós iremos continuar a louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo e amá-lo. Essa é a fé pura, é a fé desinteressada. Eu louvo e amo a Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Por fim, nós podemos falar da virtude da caridade, não é? A virtude da caridade. Quão importante é a virtude da caridade. Onde é que aparece aqui a virtude da caridade? Ele diz assim: então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro muito caro. A caridade dá tudo, né? Dá o melhor, dá tudo que tem, né? A caridade não tem limites. O caro aqui simboliza essa caridade, esse amor, que nada é mais precioso do que o amado. Quando a gente começa a falar muito de números e de dinheiro em relação às outras pessoas, irmãos, é porque a caridade está se acabando. Quando a gente deixa de amar as pessoas, a gente começa a amar as coisas. Há muitos que amam as coisas e usam as pessoas, quando nós deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. Então, quando a gente ama, se eu tenho dinheiro, eu dou tudo, porque o que é mais importante, sei lá, do que o amor que eu tenho por alguém? Isso aqui também está presente, esse gesto de amor. Ela não economizou. Então, vamos dizer assim, quando a gente ama, a gente não é econômico, né? A gente lembra isso lá no Shema Israel: ama o Senhor com toda a tua força. A força lá é amar com os bens, com os recursos. Quando a gente ama, esse amor se manifesta também no bolso, doando a pessoa amada, servindo a pessoa amada com os nossos recursos, com os nossos bens, com aquilo que nós temos. Então, por fim, eu queria fazer uma última observação. Quando Maria entrou ali, preparou-se para essa Semana Santa, com as virtudes da compaixão, da humildade, da fé e da caridade, e se expressou com aquele perfume, com ungir os pés do Salvador, ela foi alvo de críticas. Judas foi um crítico ferrenho e uma crítica aguçada, uma crítica feroz, não é? Os traidores são muito bons nessa coisa de criticar, viu? São ótimos. Tem uma facilidade para a crítica. Mas aí também observemos uma coisa. Jesus elogiou a atitude da mulher e disse: deixai-a, ela está me preparando para a minha sepultura. Irmãos, quando a gente está fazendo bem, quando a gente está fazendo as coisas boas, quando a gente nós estamos fazendo boas ações, seremos criticados. Quando a gente está no caminho certo,
é impossível não ser criticado. Às vezes, quando eu recebo muitos elogios, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado, não é? Portanto, amados irmãos e irmãs, não nos preocupemos. O mais importante é o juízo de Deus sobre o que nós estamos fazendo. É o juízo do Senhor sobre nossa vida. E o Senhor elogia aquela mulher. Então, não nos esqueçamos. A nossa caridade, o bem que a gente está fazendo, é como esse perfume que enche aquela casa. O bom odor de Cristo. Oxalá nós fôssemos como essa mulher que aos pés de Jesus derrama o perfume da caridade, da nossa caridade, os gestos de caridade, que serão criticados, que serão censurados, que serão chamados de fanatismo. E por fim, uma última, e essa é a última observação mesmo, a gente sabe que muitas vezes as pessoas, todas que não frequentam nossas igrejas, nos criticam muito por causa da nossa liturgia, porque dizem que deveria ser mais simples e que nós deveríamos, em vez de, sei lá, comprarmos paramentos, utensílios para usarmos no culto ao Senhor, nós deveríamos dar aos pobres. Aqui é interessante que aqueles que fazem essas críticas estão pouco preocupados com os pobres, como Judas, né? Ele não estava preocupado com os pobres. Nós podemos fazer e devemos fazer as duas coisas, não é? Devemos ter um grande zelo pela liturgia, pelo serviço ao Senhor, pela santidade. Jesus diz, pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre. Pois bem, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe neste início de Semana Santa e que com esse texto da unção de Betânia nós sejamos preparados para entrar, nós que já estamos nessa Semana Santa, com essas virtudes necessárias: compaixão, humildade, fé e caridade. Não se esqueçam, essas são as virtudes necessárias para entrarmos dignamente nestes dias grandes, nesses dias maravilhosos em que celebramos a redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.